Muito bem, então eu desejo uma ótima noite para vocês, lindas. Hoje nós vamos falar aqui sobre comunicação, sobre magnetismo, sobre como você pode mostrar para as pessoas o seu poder, o seu potencial através da sua fala. Então, eu quero hoje que vocês prestem muita atenção nesse conteúdo aqui, porque esse conteúdo aqui salva empregos, salva relacionamentos, salva uma vida mais leve. Afinal, se a gente não sabe se comunicar, todos os nossos relacionamentos ficam prejudicados, não ficam, gente? Então, como o nosso foco aqui é autoestima, a gente se conectar com a nossa melhor versão, a comunicação ela é uma parte fundamental disso. Afinal, a gente não consegue se comunicar bem, principalmente quando a gente não está bem com nós mesmos, né? Então, quando a gente não está bem com a gente, a nossa comunicação ela fica prejudicada. Por quê? Se eu não acho que a minha opinião é válida na hora de falar, eu vou gaguejar, eu vou travar. Se eu não acho que eu sou inteligente, se eu não me amo, se eu não acho que eu sou capaz, como que vai ficar a minha comunicação, gente? Vai ficar boa ou prejudicada? Me conta aqui no chat. E, lembrando, quem puder abrir a câmera, eu acho maravilhoso, tá? Porque, assim, faz falta, né? Ver um rostinho, aqui para eu saber que eu estou comunicando com vocês. Mas eu entendo, né? Se vocês não quiserem abrir, tá tudo certo. Mas quem não se importar, fique à vontade, tá? Para eu ter esse feedback aqui vendo o rostinho de vocês. Mas enfim, outra coisa. O chat, gente, na hora que eu pergunto aqui, o que que vocês acham? Faz sentido? Manda aqui no chat, manda uma mãozinha, manda um ok, alguma coisa, só para eu ter também esse retorno de vocês. Porque pensa só, gente, eu tô dando aula ao vivo, eu já não tô vendo vocês e ainda não vejo os comentários, parece que eu tô dando aula para as paredes. Então, de vez em quando vocês vêm aqui, tá? Me dar um oi para não me sentir muito sozinha, combinado? Mas então tá, meninas. Então, eu espero aqui o oi de vocês. Bom, então, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa questão da autoestima, do amor próprio, o quanto que isso impacta na nossa comunicação. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje, como que vocês avaliam a comunicação de vocês? Vocês têm dificuldade para falar aquilo que você está pensando? A sua dificuldade é mais em passar segurança? Ou hoje você se comunica com facilidade? Então, comenta aqui para mim se é fácil, se é médio, tem algumas dificuldades, ou se a sua comunicação está muito ruim. As pessoas não estão te compreendendo. Você não está conseguindo expressar aquilo que você pensa. E isso tem prejudicado as suas relações. Então, tá boa, tá média ou tá ruim? Ó, a Kátia comentou que me comunico com facilidade. Ótimo. Você percebe alguma dificuldade no sentido da comunicação? Então, não falar, mas assim, de se sentir segura para se posicionar, às vezes com muita gente. Porque às vezes a gente tem uma ótima comunicação, se tiver uma pessoa. Mas se tiver assim, uma multidão, muita gente, aí a gente já fica mais travado. Mas me conta se esse é o seu caso, se você realmente tem facilidade mesmo. A Karina, preciso melhorar, mas já deu uma boa melhorada. Ótimo, Karina. Então, assim, são ajustes, né, que a gente precisa fazer para evoluir cada vez mais. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que pode ser para comunicação ou para outro problema da sua vida, tá? Ó, a Badia falou assim: me trava em multidão, com mais gente, né? Silvanete falou assim: me sinto insegura, preciso melhorar. A Ju colocou médio. A Kátia falou, muita gente já é mais complicado, porque às vezes tem isso, né? A gente dá conta de falar assim para uma pessoa, ok? Às vezes tem gente que nenhuma pessoa dá. Se tiver com um chefe na frente, se tiver com uma figura de autoridade na sua frente, você já treme as bases, não consegue falar, se comunicar. Ou tem gente que é só quando é mais de uma pessoa, né? Quando tem mais gente, que aí se sente mais acuado ali na comunicação. Denise falou médio. Então, gente, a gente vai falar aqui sobre comunicação, mas dá para encaixar para qualquer problema
qualquer problema da sua vida, tá? Eu quero que você pense agora nesse problema. Pense, se for comunicação, pensa na comunicação. Se for outro problema que hoje te afeta com relação a você mesma, com relação à sua relação com você mesmo ou com o mundo, me conta aqui. Peraí que eu vi aqui uma mensagem da Juliana. Não consigo abrir o vídeo e diz que está desativado. Uai, deixa eu só ver aqui um minutinho, meninas. Se foi alguma configuração aqui que eu desativei. Ah, eu tinha desativado. Agora ativei, tá, meninas? Aí, agora eu tô vendo a Ju aqui. Muito bem. Então, deixa eu só voltar o chat aqui para eu ficar vendo o que que vocês estão falando. Muito bem. Então, a Vanusa falou agora que consegui passar o notebook, no celular não estava conseguindo. Ah, então agora deu certo, tá tudo certo? Isso, muito bem, tô te vendo aqui também, maravilhosa. Então, bora lá, meninas. Eu quero que vocês pensem, então, como eu estava falando para vocês, no maior problema da vida de vocês. No maior problema da vida de vocês. Seja a comunicação, seja outros problemas. E eu quero que você pense agora com sinceridade, tá? Você sabe por quê que ele tá aí? Você consegue entender, assim, a fundo, a raiz emocional desse problema? Por que que esse problema está se manifestando na sua vida hoje? Então, quem aqui sabe exatamente por quê? Quem aqui tem uma noção de por que que você está com esse problema hoje na sua vida? E quem aqui não tem problemas? Me conta aqui, se tem alguém que está com essa dádiva. Não tem problemas hoje, tá tudo maravilhoso. A baixinha falou assim: depois de algumas aulas que eu assisti, algumas coisas já mudei e até usei o agradeço, mas agora no momento não posso. Yes! Com educação se posicionando, muito bem. Me senti muito bem e já estou colocando em prática. Meu maior problema era fazer tudo para os outros e não me enxergar. Então, olha para você ver, né? Eu vou até tirar a foto aqui desse depoimento, porque é de muitas pessoas isso daqui, tá? O que que acontece, gente? Todo mundo aqui está enfrentando alguma coisa, né? Vivendo algum processo, passando por alguma situação na vida. Só que às vezes a gente quer resolver a situação sem entender a origem dela. E aí não tem jeito. Por isso que às vezes você ainda não conseguiu resolver os problemas da sua vida. Porque é como se você estivesse batendo com a cabeça na parede. Você precisa dar um passo para trás e começar a refletir. Tá, igual, por exemplo, a baixinha colocou aqui. Meu maior problema era fazer tudo para todos e não me enxergar. Beleza. Por quê? Por que que isso acontece na sua vida? E a gente não para refletir, gente. Infelizmente, nós não somos ensinadas a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, e é por isso que a nossa vida não muda. Não por isso que é tão importante ter esses momentos aqui, ter terapias, fazer terapia, porque é um momento que você é confrontado, você é forçado a pensar. Hoje a minha cliente mandou uma mensagem e falou assim: Nossa, eu tô assistindo a aula 3 do Código da Mulher Segura, tá parecendo que tá me dando um tapa na cara. Mas por quê? Porque é difícil a gente confrontar as nossas sombras. Só que é necessário, porque senão a gente nunca vai conseguir melhorar de fato. A gente muda o cenário de vida, mas os problemas continuam ali. Então, por exemplo, né, que eu tava falando aqui da baixinha, que ela falou isso, você tem que entender por quê que você faz tudo para os outros e não se enxerga. O que que você viveu lá na sua infância que moldou quem você é hoje e que te faz ter esse padrão de comportamento? Porque qual que é a premissa, gente, da aula aqui hoje? Tudo aquilo que você é hoje não necessariamente é quem você é. Olha isso, gente. Sei que parece confuso, mas a gente vai desmiuçar isso. Tem horas que você vira e fala assim: eu não me enxergo, eu sou insegura, eu sou ansiosa, eu sou estressada.
Quando a gente está falando isso, o eu sou, qual sensação que tá dando pra gente? Que você pode mudar ou que isso é você e pronto e não tem jeito de mudar? Quando você fala eu sou, é a sua identidade. É algo que você tem e é como se você estivesse mandando pro seu cérebro, não, isso aqui não tem como mudar, isso aqui é o que é. E às vezes, gente, muita coisa não muda na sua vida porque você acha que você não é capaz de mudar. Você acha que é seu e pronto. E não é. Hoje, pode ser que você está ansiosa. Pode ser que você está se diminuindo pelos outros. Pode ser que você está estressada. Você está. Qual que é a diferença do sou do estar? O sou é uma coisa que é sua e pronto, acabou. O estou é transitório. Ah, eu estou com fome agora, então é só eu comer que a fome passa. Vocês conseguiram entender a diferença? Do sou pro estou? Quem entendeu, manda aí sim pra mim. Quem não entendeu, manda não. Então, gente, o primeiro ponto é a gente começar a separar aquilo que a gente acha que a gente é daquilo que a gente está. E se você está, você pode viver uma jornada e começar a se transformar. É fácil, Lohane? Não. Mudar é difícil. Eu não sou que a terapeuta que vai falar assim, não, pelo amor de Deus, vai, tira essa bunda da cadeira e vai. É só isso que você precisa fazer, não. Eu sempre falo, os clientes falam assim, ah, mas é muito difícil. É difícil. Só que não é impossível. Só que não é impossível. Sabe por quê? Da mesma forma que lá atrás você aprendeu a ser quem você é hoje, você agora tem muito mais consciência para isso do que quando você era uma criança. Você consegue desenvolver e aprender novos comportamentos. Porque isso aí que você tem sido foi aprendido. Você aprendeu a se diminuir. Você aprendeu a não se valorizar. Você escutou isso de alguém. Ou você modelou o comportamento de alguém. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância gerou em você memórias. Memórias. E essas memórias, elas estão tudo aí guardadas. Pode ser que você nem lembre. Você não lembra. Mas o gatilho, ele tá lá. O gatilho tá lá aberto, tá vivo. Então, por isso que às vezes a gente quer mudar, a gente sabe o que precisa fazer conscientemente. Eu sei que eu preciso fazer tal coisa. Chega na hora, eu não consigo e não faço. Quem aí já viveu essa situação? Eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso me comunicar, eu sei que eu preciso ser esse tipo de pessoa. Chega na hora de fazer, faz tudo ao contrário. Por quê que isso acontece? Porque a nossa mente, ela está moldada com as experiências que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância. Então, uma coisa que é muito pouco, agora muita gente fala, mas ainda é pouquíssimo, ainda é muito pouco, perto de todo mundo que precisava saber disso, é que a gente foi programado na nossa infância igual um computador. O nosso cérebro é um computador. Tá tudo lá programadinho, porque o seu cérebro ele quer economizar energia. Então, se você, por exemplo, você foi criticada lá atrás, quando estava programando o seu cérebro para você viver o mundo, seu cérebro era o quê? Uma folha em branco. Em branco, não tinha nada. Nada, 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 nada. Aí você foi vivendo experiências na sua vida. E essas experiências foram criando os seus códigos internos, que eu expliquei lá em várias aulas da especialização.
E aí, qual que é o problema disso? Se você viveu uma situação de crítica, pode ser que o seu cérebro interpretou assim. Então agora eu prefiro ficar calada do que eu ser criticada. Ou agora, então eu critico primeiro. E aí eu me torno uma pessoa agressiva. Então o problema, gente, é que cada um viveu um tipo de situação e o seu cérebro interpretou de alguma forma, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o que ele achou mais fácil. Para o quê, gente? Para sobreviver àquela situação. O seu cérebro precisava sobreviver de alguma forma àquela situação. E aí ele cria mecanismos para facilitar. Ai, tô muita briga, muita briga. Então, melhor ficar calado. Ai, muita briga, muita briga. Então, melhor brigar por cima. E aí, a cada situação que vai acontecendo, como, infelizmente, a grande parte de nós não tivemos pais com inteligência emocional, por quê? Porque quem vem, os avós, os pais, antigamente era mais limitado ainda, gente. A mente do pessoal era muito, tanto que olha pra você ver como é que o povo matava, olha como é que o povo agia, sabe? Eram muito animalescos os comportamentos. Agora que a gente tá entrando, psicologia positiva, tem que ligar pro sentimento, tem que ligar pra emoção. É agora, é agora. Agora, essa geração que está despertando pode ser que consiga criar desde a base ali, né, filhos saudáveis, fortes, sem tanto esse impacto emocional negativo. Mas não dá para saber também, são coisas que a gente vai ter que viver para ver, né? Eu vou focar na minha parte, que é me desenvolver para tentar o máximo possível transmitir, né, coisas boas para que meus filhos não aprendam com esse impacto emocional negativo. Mas enfim, então, a gente veio dessa geração, né, desse impacto ali emocional, muito grito, muito xingo, zero inteligência emocional. A gente absorveu isso e a gente continuou levando isso para a vida. Aí, algumas pessoas vivem o que eu chamo de despertar. Nós chamamos, né, que é com a plaquinha ali, ó. Despertar. O que que é o despertar? É você entender que você é mais do que te falaram que você é. Então, é você entender que o que você viveu lá na sua infância, você não precisa repetir isso. Só que a maioria das pessoas estão presas nos padrões. Repara para você ver as famílias. Não é todo mundo mais ou menos igual? Geralmente, tem o grupo ali que ganha o mesmo tanto financeiro, tem as mesmas profissões, passa pelas mesmas situações. Não todo mundo, mas tem muita semelhança. Muita semelhança. Por quê? Porque cada família tem o seu conjunto de crenças, essas crenças vão sendo repassadas e todo mundo vai só repetindo, 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 repetindo. Só que chega uma hora que a vida trava. Tá fazendo sentido, gente? Chega uma hora que a vida trava. E quando a vida trava, é um convite para o despertar. Por isso que a gente nunca pode achar ruim quando a vida trava. Quando a gente se sente frustrada, quando a gente se sente decepcionada, quando tudo parece dar errado. Quando tudo parece dar errado, na verdade é um convite à sua evolução. É como se Deus falasse assim: agora, bora, bora curar essas feridas, bora curar esse coração, bora mudar esses comportamentos, vamos evoluir sua alma, bem. E aí vem o caos. E hoje eu tava falando aqui com a Mari. Tava falando com ela, Mari, quando acontece um caos na nossa vida, ajoelhe e agradeça. Chegou aí mais uma etapa de evolução. Chegou. Agora, a gente pode chorar? Deve, tá? Então chora, pergunta, por que Deus? Até Jesus perguntou, gente. Até Jesus na cruz perguntou, Deus, por que me abandonaste? Então a gente pode ter esse momento,
entendeu? Esse momento é importante, mas não fica nele, não. Sabe por quê? Porque é um convite. É um convite para você despertar, é um convite para você melhorar e você ir para um próximo nível na sua vida. Quem aqui tá entendendo o que eu tô trazendo para vocês? E aí vocês vão se tornar aquela pessoa doida, que é assim, tá acontecendo um problema na sua vida, você vai falar assim, graças a Deus, chegou mais uma etapa. E eu gosto até de fazer a analogia do jogo. Sabe jogo de celular, jogo de computador, jogo mesmo, tá? Né? Jogo essas bets, esses negócios de gastar dinheiro, não. Joguinho, tá? Não tem o chefão da fase? Então você tá na primeira fase, aí tem o chefão da fase. Você tem que o quê? Matar ele. Você tem que matar ele, você tem que socar ele ali, jogar veneno, não sei o que, não sei o que lá. E aí, depois que você vive todo esse processo, que você acha que você vai morrer. E às vezes você morre. Mas aí você tenta de novo, e aí você passa de fase. E a outra fase é ainda melhor. Só que vai ter um outro chefão na outra fase também. Então, não fique com a ilusão de que um dia você vai chegar lá. Um dia eu vou chegar lá e não vai ter problema. Não existe isso nesse mundo aqui, não. O Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, tá lotado de problema. A Xuxa tá lotada de problema. Anitta, lotada de problema. Gente, não existe a hora que você vai chegar lá e não vai ter problema. O que que é a única coisa que dá para fazer neste mundo, né? Que tá na Bíblia escrito: tereis aflições, tá lá. Então já foi anunciado que o jogo da vida é esse. É você para de querer não ter problema. Sabe o que que você precisa fazer? É querer se tornar mais forte que ele. Trabalha sua autoconfiança. Por isso que eu falo que a autoconfiança é o principal. Porque você já parou para pensar que às vezes o problema ele fica tão grande para você porque você se acha pequena? Você se acha menor do que esse problema. É por isso que fica esse problemão. Porque se você olha para o problema e você pensa assim, é um problema ruim, nó, horrível. Mas eu sou maior do que este problema. Já muda completamente o cenário. Já muda completamente o cenário. Ó, a Karina falou, amando as suas dicas, vou me reconhecer e crescer. A Roseli falou, tô muito focada em uma transformação interior. E é exatamente isso que eu quero para vocês, meninas. É isso. Eu não vou prometer que vida perfeita, não. Ah, você vai fazer o código da mulher segura e aí a sua vida vai ficar perfeita. Tem gente que vende assim, né, na internet. Faça esse método e você não vai ter mais problemas. Não. A garantia que eu te dou com o meu processo terapêutico é que eu vou te ajudar, te guiar, te orientar para que você se torne mais forte, maior do que os problemas que se apresentam na sua vida. Afinal, se você tem inteligência emocional, se você sabe controlar os seus impulsos, você consegue resolver e gerenciar os problemas da sua vida. Por que que eu gosto dessa palavra gerenciar? Porque tem alguns problemas que não dá para resolver de imediato. Ele veio e é um processo até ele ser resolvido. Só que você não precisa tornar sua vida um caos, tornar sua vida horrível, porque essa área da vida travou. Então, por isso que eu falo gerenciar. Por quê? Enquanto você vai resolvendo esse BO aqui que se apresentou na sua vida, você vai trabalhando outras coisas. Foque em outras coisas no seu desenvolvimento, foque em alguma coisa profissional, um crescimento profissional, uma viagem, conecta com seus amigos, enfim. Gerencie a sua vida. Você não precisa tornar uma área da sua vida
deixar sua vida ser péssima. Não, minha vida tá péssima. Tá, por quê? Porque eu tô com esse problema. Tá, mas e as outras áreas da vida? Como é que tá? Aí a pessoa ela não consegue, não. Então eu não vou na academia mais, então eu não vou alimentar bem mais, então eu não quero mais saber de nada, eu só quero ficar deitado. É uma área só que tá com problema, não cria o caos nas outras, não. Não cria o caos nas outras, não. Vai treinar, vai cuidar do corpo. Porque você pode estar triste, mas você vai estar se sentindo bem com o seu corpo. Já fica um pouco melhor. Agora imagina, péssima com o corpo, péssima de saúde, péssima nessa área da vida, e aí você vai deixando tudo. Fala assim, ah, tô lá de meio. Quem que é de Minas? Escuta isso. Tô lá de meio. Tá bom, se tá atolado, atola tudo. Se tá ruim, deixa tudo. Gente, que mentalidade é essa? Não, um problema só tá bom. Um problema por vez. Os outros a gente vai gerenciando, a gente vai administrando, que aí a vida não fica horrível. O que acontece, gente, com muita gente que entra num processo depressivo é que ela não consegue gerenciar as outras áreas da vida. Geralmente a pessoa depressiva, eu atendo aqui muitas mulheres depressivas, quando você vai investigar a fundo, era um problema. Era um problema. Só que ela deixou que esse problema se contaminasse igual um vírus. E aí tudo ficou ruim. Perdeu o brilho. A pessoa com depressão, ela perde o brilho. Ela não consegue ver beleza em mais nada. E geralmente, quando você vai investigando, 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 era um problema. Vocês me entendem, gente? Então, voltando ali no nosso raciocínio, né, para a gente não se perder muito, hoje você tem uma questão ou várias, e essa questão ela tem uma origem, tem um porquê dela estar aí na sua vida. Uma intenção positiva, que é a sua evolução. Para você passar de fase, você precisa matar esse chefão aí, né? Igual o exemplo do jogo que eu falei. Então você tem que matar esse leão para você passar de fase e você encontrar uma vida melhor. A sua vida vai ficar melhor. Todos os problemas que eu enfrentei na minha vida, quando passou, teve ganhos. Quem aí já se sentiu assim? Às vezes estava passando um problema, e falou assim: Meu Deus do céu, é o fim. É o fim, não tem mais saída, não tem o que fazer. E depois já começou a ver ganhos. Então, infelizmente, gente, a gente aprende muito mais na dor do que no amor. A gente aprende muito mais. Quando tá tudo bem, a gente não para aprender, não. O ideal é isso. Por isso que agora, né, que eu estou numa fase ok da minha vida, curei muita coisa, eu não paro de me desenvolver. Porque eu entendi esse princípio. Se eu largar tudo, falar assim, não, agora eu só vou trabalhar e pronto, não vou me desenvolver mais. Vai vir um tsunami para eu ir para um próximo nível. Então agora eu tô sempre buscando o próximo nível, mesmo tudo estando bem. Ah, beleza, eu tô ganhando bem, ok, mas eu quero mais. E vamos embora. Mas o quê? Agradecendo, claro, o momento atual. Não é aquela loucura de eu não sou feliz agora. Não, eu já sou feliz, mas nunca satisfeita. Essa palavra, gente, satisfeita, eu odeio ela. Não gosto. Porque quando a gente, por exemplo, comida. Quando a gente vira e fala assim, eu tô satisfeita. O que que quer dizer? Eu não quero mais. Não quero mais comida, estou satisfeita. Então, quando você vira e fala assim, ah, eu tô satisfeita com a minha vida, com a comida, tudo bem, né? Porque você não precisa de colocar comida além do que você suporta comer. Mas com a vida, com o seu processo de evolução, com essas questões que envolvem crescimento, quando você fala satisfeita, você tá ficando parada. Quer dizer que você não quer mais nada. Você não precisa de evoluir e querer assim, nossa, eu quero uma vida bilionária. Não, às vezes não é o que você busca, tá tudo certo. Mas se você não entrar num processo de evolução contínua e falar assim, não, eu tô satisfeita.
você vai ficar parada. E parada na vida, que acontece em movimento, não é uma coisa boa, não é? Mas enfim, isso aí é outra etapa, né? Isso aí já seria lá no módulo Cria essa nova vida, que eu ensino lá no Código da Mulher Segura. Esse intuito aqui também, gente, desse encontro hoje, é apresentar para vocês o Código da Mulher Segura, que é o meu método comprovado que te leva da insegurança à autoconfiança em 6 meses, tá? Você vai fazer ali as aulas, os exercícios, e você vai ser conduzida para desconectar emocionalmente desses códigos internos que eu tô falando aqui com vocês, né? Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância criou em você códigos. A sua mente hoje está codificada para se libertar, ó, ela está codificada para se manter naqueles padrões que você viveu lá na sua infância. Então você precisa fazer esse processo interno de entender as suas origens, entender as raízes emocionais de tudo isso, para você escolher e falar assim, beleza, eu vivi tudo isso, mas a partir de agora eu escolho não mais compactuar com isso. Eu escolho agora ser diferente do que eu vivi. E aí a segunda fase é a reprogramação. É a hora que a gente vai lapidar os seus comportamentos para que você tenha comportamentos coerentes com a sua nova vida. Porque você aprendeu a agir de uma forma que te limita, certo? E agora chegou a hora de você viver a vida com comportamentos que vão te impulsionar, que vão te fazer crescer, que vão te fazer evoluir. Só que às vezes você ainda nem sabe o que fazer. Então, eu te ajudo a desenvolver esses novos comportamentos. E igual a gente estava falando da questão da comunicação, o que que acontece? Se hoje você tem problemas com a sua comunicação e outros problemas que vocês falaram aqui com relação a relacionamento com as pessoas, consigo mesmo, isso foi um padrão aprendido lá atrás. Então não pense assim, ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, igual aquela síndrome da Gabriela. Você pode evoluir o tempo todo. Você sempre pode ser melhor, mas você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que buscar direcionamento. E esse é o diferencial do método. Por quê? Porque a maioria dos métodos focam no comportamento novo, aquilo que você vai ter que fazer a partir de agora, o jeito que você vai falar, o jeito que você vai se comportar. Mas o meu método, ele foca primeiro em resolver a raiz, a origem deles. E depois que você entende, ah, eu sou assim por causa disso, disso e disso. Aí você consegue se desconectar. E aí sim você consegue fazer novos comportamentos. Porque aí serão novos comportamentos verdadeiros, com consciência. Não apenas só tentando ser diferente. Deu para entender, gente, essa linha de raciocínio? Fez sentido para vocês? Então agora eu quero saber de vocês. Quem aí sente que precisa curar alguma coisa, alguma questão lá do passado que está interferindo no presente, que de acordo com isso que eu falei, você já conseguiu identificar. Você já fez uma relação e uma correlação. Ah, então acho que eu sou assim por causa de tal coisa. Quem aqui conseguiu fazer uma relação? Manda aí, eu, no chat. E quem aqui não entendeu? Pode falar também, tá? Que aí eu volto um pouquinho e explico. Eu. Eu também, gente. Tem muita coisa, né? E graças a Deus, a cada dia que passa, eu fico mais maravilhada com o poder da mente, porque eu vejo em mim, tá? Eu vejo em mim. Como que a minha mente expandiu nesses últimos tempos? Minha mente era muito limitada. Muito limitada. Nossa Senhora, muito limitada. Tanto com aspectos financeiros, quanto aspectos de relacionamento, quanto aspectos de amor próprio, né? Conexão interna comigo mesmo.
e o quanto eu consegui expandir a minha mente através dessas práticas diárias. Uma do que eu ensino, né, a auto-hipnose. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele pode ser reprogramado. Só que da mesma forma que você aprendeu a agir do jeito que você está agindo atualmente, por repetição, essas situações que aconteceram na sua vida, com certeza aconteceram várias vezes, várias vezes, várias vezes. E você aprendeu de tantas vezes que repetiu. E aprendeu tanto que às vezes você até colocou aquilo como sua identidade, de tanto que você viu. Aí hoje você faz e às vezes nem repara, nem percebe, porque se tornou sua identidade. O maior exemplo disso, gente, a questão do carro, de dirigir o carro. Quando você começou a dirigir, como é que você dirigia? Olhando cada detalhe, né? O volante, passa marcha, e olha para um lado e olha para o outro, retrovisor, prestando atenção em tudo. Aí você dirigiu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dirigiu, dirigiu, dirigiu. Como é que você dirige hoje? Você pensa para dirigir? Em alguns momentos que você pensa. Porque o seu corpo meio que vai. Quando vê, você tá dirigindo, mexendo no celular. Nem pode, né, gente? Mas olha como que fica automático a repetição. E da mesma forma é o treino mental. Então, quando você faz o seu treino mental diário, uma vez, duas vezes, muito difícil no começo a gente parar, principalmente quem é muito agitado, igual eu, é muito difícil. Mas a sua mente, ela vai criando novos caminhos, ela vai criando novas sinapses, ela vai criando novas formas de pensar. E quando você menos espera, você está agindo de uma forma que você olha e fala assim: Meu Deus, fui eu que fiz isso? Fui eu que falei assim? Porque, gente, a mudança do processo terapêutico ela é muito sutil. É até um problema, porque às vezes assim, você tem que mudar muito para você perceber a mudança. Mas aqui com as minhas clientes, elas contam algumas situações, eu já vejo, ó, já tá começando a mudar, já tá começando a pensar diferente, já tá começando a pensar antes de agir. Só que a gente acha pouco, né? A gente acha pouco, a gente quer uma mudança extrema, mas aos pouquinhos a nossa mente ela vai mudando, e a gente não pode desistir. A maioria das pessoas, gente, não fracassa, elas desistem. Então, não chega nem a fracassar, ela desistiu antes. Aí fracassa, né? Então, a gente nunca pode desistir da gente. Eu fico tão triste quando às vezes eu tô conversando com uma mulher aqui, ela querendo, né, comprar, adquirir o método e fala assim, Lohane, mas não posso agora. Ah, não consigo agora investir em mim. Eu fico assim, gente, mas que horas que ela vai investir nela então? Que momento? E quando você vê, você tá gastando dinheiro com os outros. Você tá gastando dinheiro com besteira, comendo besteira, fazendo qualquer coisa, comprando coisa que você já tem. Mas você não pega o dinheiro e coloca em você, na sua mente. Gente, vocês não têm noção tanto que vender terapia é difícil. Não é fácil. Vender roupa é muito mais fácil. E olha o ganho que uma pessoa que faz terapia tem comparado. Lógico que tudo é importante, né? A gente precisa aqui de uma roupa, né? Adoro meus lookinhos e tudo mais. Mas, gente, eu deixaria facilmente, igual eu deixei lá atrás, né? De comprar muita coisa para investir na terapia. Porque se a minha cabeça não tá boa, como é que eu vou aproveitar a vida? Aí é igual aquele meme, né? Chorando, mas em Paris tá tudo certo. Chorando em Paris, sofrendo, mas com meu lookinho novo. Mas, gente, sabe? Prioridades. A Kátia falou assim: Eu estou amando a auto-hipnose. Que bom, Kátia. A Kátia já está dentro do método. Estou aqui com algumas clientes minhas aqui, né? Fico muito feliz. Vocês estão aqui, investindo na mentoria. É isso. Processo devolve, né, Vanuso? Processo devolve.
Então, ó, o processo dói, mas faz parte, a Roseli falou. É exatamente isso. Só que se você não para investir em você, você não vai ter o retorno. E eu vejo assim, o quanto que eu trabalhar as minhas crenças, os meus padrões limitantes me fizeram ganhar mais, tomar decisões para minha vida com segurança, caminhar de uma forma mais leve perante tudo na vida. Eu era muito estressada, muito nervosa, não conseguia me expressar. Hoje eu coloquei uma fotinha, não sei quem me segue aqui no Instagram. Vou até deixar meu Instagram aqui. Quem não segue, quem veio da página, né, lá no Google, segue aí meu Instagram, que lá a gente vai conversar também, @Solorene Rocha. Hoje eu coloquei uma fotinho lá que foi de um desfile na escola. Gente, eu com a cabeça baixa, eu olhei aquela foto, me deu uma dó. Eu até pensei se eu ia postar ou não, de tanta dó que eu fiquei de mim. Gente, eu assim, toda travadinha, assim, ó, cabeça baixa, desfilando. Oh, meu Deus. Claramente não tinha um pingo de autoestima. Não tinha um pingo de amor próprio ali com 6 anos. Aí você pensa, né? Por quê? Por que que eu tava com a cabeça baixa? Já tinha sofrido muitas situações de bullying ali, naquele momento, né? Ali naquela escola. Então, já, aí sobe no palco para desfilar. Nossa Senhora, né? Deve que eu morri naquele dia. Mas se eu não tivesse vivido esse processo de cura, eu tava ali travada e acreditando, ah, eu sou tímida. Ah, não, eu sou assim, eu sou. Não, não, ali é no mecanismo de defesa. Eu tava com vergonha, eu não tava me sentindo bem comigo mesma, tava acima do peso, eu fui uma criança gordinha. Então, passei por todo aquele processo ali para me sentir daquele jeito que eu me sentia. E não tinha terapia na época, né, para falar assim, não, se ame, se aceite, né? Então, era aquilo ali mesmo. Aí, como eu falei com vocês, quando a vida trava, aí eu comecei a ter sonhos, desejos de crescimento, sentir, assim, nossa, gente, eu acho que eu posso crescer, nossa, eu gosto tanto de palestra, nossa. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, acho que eu contei essa história em uma das aulas. Eu trabalhava numa empresa e tinha aquelas palestras da CIPAT, sabe? E aí eu assistia a palestra, eu ficava olhando, eu amava, e todo mundo indo obrigado, né? Que negócio, ai, que saco, assistir essas palestras aqui de autoconhecimento, ninguém em empresa quer saber disso, né? Eu era técnica em química, nada a ver. Aí eu ia assistir, eu ficava assim, admirando a palestrante. Eu olhava assim para ela e falava assim, nossa, eu queria muito estar lá, um dia eu vou ser. Só que não estava tão distante, tão longe. Eu lá trabalhando de botina. Não conseguiria imaginar que eu poderia estar trabalhando de salto. A diferença nesse sentido, né? Que é totalmente diferente. Só que a gente vai se curando e à medida que a gente se cura, a gente abre novas portas. Porque as portas, gente, só se abrem se a gente forçar a maçaneta. Então, pegar na maçaneta e girar é a gente, entendeu? Na hora que a gente pega a maçaneta e vira, aí a porta se abre. A Roseli perguntou: você é psicóloga ou terapeuta? Eu sou terapeuta, eu sou fisioterapeuta, na verdade, né? Foi a minha primeira formação. E aí depois eu fiz a pós em neurociência, depois eu fiz a pós em hipnose, e nisso eu fui fazendo vários cursos de terapia. Então eu sou coach também. Eu não falo muito coach porque as pessoas têm muito preconceito com coach, né? Mas assim, o coach transformou minha vida. Eu não tenho um A para falar mal do coach, porque a parte comportamental de mudança comportamental é coach. Então, todas as ferramentas que estão ali, né, na plataforma é o quê? É você realmente ir lá e mudar ali os seus comportamentos com as suas atitudes. Então, a parte comportamental foi do coach e a parte, né, psicológica, neurológica veio da neurociência e da hipnose. Então, na neurociência, a gente estuda os padrões comportamentais, que é como o seu cérebro foi formado e como que você muda ali na raiz os seus comportamentos. Então, é aí que vem toda essa base, né, de você, de fato, ir lá na sua infância, reprogramar todas aquelas histórias, aqueles padrões. E a neurociência, hoje em dia, é um dos estudos, assim, tá mais em alta,
Porque eles estão percebendo que tudo começa na mente. Então, as questões físicas, as doenças físicas, têm relação com a mente. As doenças emocionais, nem se fala. O jeito que a gente reage ao mundo, mente. O jeito que a gente lida com os nossos relacionamentos, mente. O jeito que a gente lida com nós mesmos, mente. Então, tudo começa na mente. E aí, por isso que eu sou neuroterapeuta, né? Que eu tenho essa especialização em neurociência e hipnose, tá? Mas, enfim, gente, então, diante disso tudo que eu trouxe para vocês, o resumo, né, disso tudo é: você não é aquilo que você acha que você é. Você aprendeu a ser assim. E os comportamentos hoje que você vê que estão te prejudicando, prejudicando seu crescimento, prejudicando a sua evolução, tem como mudar. E o mais legal, gente, disso tudo é que às vezes a gente fica assim: ai, meu marido é assim, meus filhos são assim, minha tia é assim, meu trabalho é assim. Quando você muda, todas as pessoas do seu ecossistema vão se transformar. Sabe por quê? Porque a sua energia faz com que as pessoas tenham reação com relação às suas ações. Você tem uma ação, a pessoa tem uma reação. Você tem uma ação, a pessoa tem uma reação. Então, quando você muda as suas ações, a reação das pessoas também muda. E aí você vê que mágico que é, do nada, você age diferente, aquela pessoa que te irritava, que te estressava, ela começa a te tratar de forma diferente. Você fica assim, gente, parece que a fulana mudou. Mas quem mudou é você. É você que mudou. E isso é lindo, porque você consegue ajudar as pessoas no processo de evolução delas também, sabe? Enfim. E a parênteses. Tem pessoas que, através da sua mudança, vão sair da sua vida, porque elas só se conectavam com a sua parte sombra. E aí, deixa sair. Deixa sair. Eu nunca reclamo de uma pessoa que sai da minha vida. Se ela sair, eu tenho um propósito. E depois eu sempre vejo, no, realmente, né? Não, não era para a pessoa ficar. Tinha todo um sentido para isso. Mesmo que eu não entenda na hora. Quem aqui já viveu essa questão, né? Às vezes uma pessoa sai da nossa vida e a gente fica assim, gente, como assim essa pessoa saiu? Meu Deus, por que que essa pessoa saiu? Depois faz todo sentido. Aí você olha e fala assim, realmente, essa pessoa não combina com a minha nova identidade. Essa pessoa não combina com a minha nova versão. Então ela tinha que sair mesmo. Né? Enfim, galera, até aqui, deu para entender esse processo da mente? E agora fica aquela pergunta, né? Tá. E como então, né, que eu vou viver essa jornada? Como que eu vou mudar isso? Porque eu entendo que eu preciso mudar. Então, essa primeira fase, eu queria que vocês realmente entendessem. É possível mudar. Essa frase. É possível mudar. Faz sentido para vocês isso agora? Me manda aqui no chat. Vocês conseguem perceber que é possível mudar? Sim ou não? É possível mudar. Só que eu vou ter que viver uma jornada. É possível mudar, mas existe uma jornada, né? E eu vou apresentar aqui essa jornada para vocês, tá? Que é o Código da Mulher Segura. Gente, essa jornada, eu vou abrir aqui um slide, vocês me contam se tá dando para enxergar bonitinho? Deixa eu só abrir a tela mais aqui para ficar maior, ficar bonitinho. Ó, tá dando para ver? Compartilhamento? Conta. Tá dando para ver, gente? Fala aqui para mim. A Lídia falou que minha mãe fala que ela é assim, não vai mudar. Na verdade, o que que ela quer falar é: eu não quero mudar. Não quero, né? Ela não quer mudar. Porque se ela quisesse, ela poderia. Só que aí é uma escolha dela, né? Não querer. E aí é uma escolha sua
definir como será essa relação. Porque se ela não quer mudar e é uma coisa que te incomoda, às vezes a relação vai ter que ter alguns limites, né? Não precisa deixar de conviver jamais, né? Sua mãe, você deve honrar ela pro resto da sua vida, mas limites serão necessários. E para você colocar esses limites, você tem que estar segura de você mesmo, né? Porque senão realmente você não consegue falar não, né? E delimitar ali. Roseli falou, mas depende muito de nós estarmos dispostos a novas mudanças. 100%, 100%. Se você não quiser, eu posso, assim, pintar e bordar aqui, fazer tudo, as melhores técnicas, a melhor terapia, a melhor tudo. Você não vai- Por isso que eu gosto de fazer essas aulas aqui, eu não gosto de ficar forçando a venda. Por quê? Porque se a pessoa não estiver disposta, ela não vai mudar. Agora, tem gente que tem crenças, né, com relação a dinheiro, não quer investir. Aí a gente mostra para a pessoa, né, que existe ali um propósito, que ela vai estar investindo nela mesma, aí tudo bem. Mas se a pessoa virar e falar assim, não, eu não quero mudar, tudo bem, eu te entendi, seja feliz, siga a sua vida. Porque senão a pessoa não vai mudar e vai falar que o método não funciona. Mas ela que não quis, ué, né? Então, voltando aqui, né, para nosso slide, vocês falaram que está aparecendo aí para vocês, né? Então, uma coisa que eu quero trazer muito aqui para você é que você não nasceu insegura. A sua mente aprendeu a viver assim. E tudo que foi aprendido pode ser transformado. Quem aqui está precisando viver um processo de transformação? De aprender novas formas de agir, de reagir ao mundo, às circunstâncias, ter um novo tipo de comunicação, um novo posicionamento perante a vida? Quem aqui tá precisando? Manda aí pra mim. Eu quero viver essa transformação. Então, se você hoje se identifica com isso, chegou a hora, né, de você realmente viver essa jornada. Deixa eu ver aqui por que que não tá passando. Só um minutinho. Ó, não tá passando a página, né, gente? Deixa eu abrir de novo. Aí, agora foi, né? Então, ó, passou a página pra você, gente? Manda aí sim, só pra eu saber. Então agora, talvez você esteja cansada, cansada de pensar demais antes de tomar qualquer decisão, de precisar da aprovação das pessoas para se sentir suficiente, aceitar menos do que você merece por medo de perder alguém, ter medo de se posicionar e ser julgada, sentir que existe uma mulher forte dentro de você, mas não conseguir viver como ela. Talvez você saiba que precisa viver muito mais. Você pode viver muito mais do que você está vivendo hoje. Só não sabe por onde começar. Quem é que se identifica com isso? Quem é que se identifica com esses tópicos? Consegue aqui perceber que realmente está travado. Tem muitos pontos na vida que precisam ser melhorados. Manda aqui no chat para eu ver. Tá dando pra vocês verem a tela mesmo, gente? Tá. E aí, qual que é o meu ponto aqui para você? Eu quero que você entenda que você está desse jeito, mas tudo pode mudar se você começar a viver uma jornada terapêutica, tá? Deixa eu só abrir outro slide aqui para vocês verem. Isso daqui, gente, é muito importante, porque você às vezes tenta mudar e aí o que que acontece? Você desiste, porque você tenta e não consegue. Aí você desiste. Só que, na verdade, você não foi na raiz emocional desse comportamento. Você não sabe por que que você é assim, de onde que você aprendeu isso, por que que seu cérebro entendeu isso como um padrão certo. Aí você
entendeu de acordo com as situações que você viveu, que você precisava agradar para ser amada, precisava ser perfeita para não ser criticada, precisava ficar calado porque demonstrar as suas opiniões era perigoso. E aí você acha que isso é o normal e você tenta mudar o comportamento sem mudar a origem. Não tem jeito. Você precisa desprogramar a sua mente para depois você programar novos comportamentos. É por isso que você tenta mudar e acaba voltando nos mesmos padrões, tá? E aí, não é falta de força, é programação mental. Isso aqui, gente, é neurociência purinho. Só que eu traduzi todo o conteúdo de neurociência para as aulas da plataforma de uma forma muito leve para vocês entenderem. Então, não usei termos difíceis, realmente quis trazer assim para que todo mundo entenda, porque na formação mesmo de neurociência são termos muito complicados, são nomes assim, que a língua até embola na hora de falar, de tão difíceis que são, né, dos neurônios e todos os nomes aí dessas reações, né, que acontecem no nosso cérebro. Mas basicamente o que você precisa entender é que existe a programação antiga, que são os caminhos neurais que o seu cérebro criou ali para você sobreviver àquelas situações. Então você reage no impulso, repete os mesmos padrões, mantém você no mesmo lugar. Por quê? Porque o seu cérebro aprendeu que essa é a melhor forma de agir para você se proteger. Só que aí a gente precisa ir lá no seu subconsciente, revisitar todos os momentos que você criou esses padrões mentais, para você mudar isso. E você vai conversar com você mesmo. Então, agora, uma atualização que eu trouxe na plataforma é que eu ensino você a fazer a hipnose em você. Hipnose é uma das técnicas que eu trabalho e eu te ensino a você fazer, porque tem muita gente que fica assim, ai, não, eu tenho medo de fazer hipnose com alguém, a pessoa fazer sacanagem comigo, ou eu ir pro além, nananã. Isso aí é tudo crença, gente, tudo crença. A hipnose é uma benção. É uma reprogramação mental que você consegue fazer com você também. Então tem um módulo lá que eu explico como que você vai fazer. Você vai colocar o seu foninho, você vai escutar o áudio e você vai seguir o passo a passo que eu te explico previamente na aula. E você vai lembrar das memórias. Você vai lembrar, aquele dia aconteceu isso, por isso que eu pensei isso. Aquele dia aconteceu esse trauma e por isso que eu desenvolvi isso. E aí, na hipnose, tem como você ir lá na cena e mudar a sua percepção sobre a cena. E aí, um novo caminho é criado. Se você via aquela cena como você como vítima, eu vou te ajudar a não ver mais aquela cena como você como vítima, e sim como um aprendizado que vai te fortalecer. E aí a gente consegue diminuir a força desse caminho, que era ali, ó, eu sou assim, eu ajo assim, eu ajo assim. Depois que você entende que você não precisa mais agir assim, você diminui a força do caminho. E aí é a hora que eu entro com a reprogramação. E aí a gente começa a criar novos caminhos. Então agora você vai agir assim porque isso você vai ter esse ganho. Você vai se comportar assim porque assim você vai ter esse ganho. E aí você vai fazendo todo esse reprocessamento, diminuindo a força dos padrões antigos e aumentando a força dos novos padrões, dos novos comportamentos. Aí você consegue mudar. Aí você consegue mudar. Deu para entender, gente, que essa parte é um pouco mais complexa, né, de padrões neurais e tudo mais? Quem entendeu, manda aí, ok. Pra eu saber que vocês estão comigo. E aí, gente, nesse momento, a gente faz esse reprocessamento. Então, as suas emoções vão mudar, os seus comportamentos vão mudar e a sua vida vai mudar, tá? Hipnose nada mais é do que voltar ao passado e trazer esse passado para o presente, mas de uma forma diferente. Basicamente isso. Você vai no passado, você vai ter uma nova interpretação sobre aquele fato. E essa nova interpretação vai criar um novo caminho neural. E esse novo caminho neural vai te fazer cumprir, né, esses novos comportamentos que você se propõe a fazer e diminuir o impacto do antigo. Porque você vai resolver a situação dentro de você. Esses comportamentos indesejáveis que você tem hoje, às vezes medo, ansiedade, é porque a situação ela não foi resolvida internamente.
E aí você morre de medo de viver ela de novo. E aí por isso que você se trava. Você fica com medo de viver ela de novo, aí você se trava, você se bloqueia. Faz sentido? Então a gente precisa viver esse desbloqueio para que você se abra para a vida e se abra para adquirir novos comportamentos e viver novas experiências. Mas isso existe um método, tem um passo a passo ali de 6 etapas para você cumprir que eu ensino no módulo Desconexão Emocional, tá? Então aí você consegue assim criar a sua nova identidade. Então você aprende a mudar a causa dos problemas. Então, enquanto a maioria tenta controlar as emoções, você vai compreender de onde elas vêm. Enquanto a maioria tenta lutar contra a insegurança, você vai aprender a diminuir a força dos padrões que alimentam essa insegurança. Enquanto a maioria tenta criar novos hábitos, você vai aprender a construir uma identidade capaz de sustentá-la. Então, são esses 3 momentos aqui que você vai viver no seu código, no código, né, da mulher segura, para que você consiga se libertar desses padrões negativos e adquirir novos comportamentos, tá? Então, qual que é a sequência do método? Tem uma sequência, tá? As aulas são todas em sequência. Você não vai assistir aquela coisa assim separada, ah, assiste uma aula ali, assiste uma aula aqui, não. Você vai viver aqui essa sequência, ó, que você vai primeiro se desconectar dos padrões negativos. Depois você vai criar a sua nova identidade. E depois você vai aprender a sustentar essa nova identidade. Porque não adianta nada você aprender ali que você tem que agir de uma determinada forma, mas você não coloca aquilo na sua rotina. Então, nessa parte final, eu falo muito sobre rotina. Porque a rotina cura. Eu te ensino a ser produtiva e a colocar as tarefas que você precisa fazer para alcançar seus objetivos na sua rotina. Sem a rotina, não adianta. Fazer as coisas ali só picado, um dia faz, outro dia não faz, não adianta. Isso não se sustenta. Você tem que colocar a sua nova identidade na sua rotina. Aí sim você vai conseguir que essa transformação ela seja duradoura, tá? A rotina cura. Manda aqui no chat para eu ver que vocês estão entendendo isso. A rotina cura. Até eu vou mandar, ó. A rotina cura. Porque muitas pessoas têm muita dificuldade em manter uma rotina. E a rotina realmente é loucura. Se você aprender a colocar as tarefas que precisam ser feitas para alcançar os seus objetivos dentro da rotina, você consegue avançar na sua vida. O negócio é um tijolinho por dia. Eu falo isso muito nos meus stories. É um tijolinho por dia. Às vezes a gente quer a obra pronta, a gente quer a casa pronta. Mas não é. Você tem que entender quais tijolos você tem que colocar todos os dias. E todo dia você coloca um tijolo. Uma hora a casa fica pronta. E depois a gente vai querer uma casa maior. Aí vai ter que ter mais tijolo. Por isso que eu falei que o processo da vida, gente, é uma evolução contínua. Contínua, tá? Não tem fim. Até, assim, teoricamente é quando a gente morre, né? Mas a gente nem sabe, né, se realmente é o fim. Eu acho que não. Então a gente vai viver essas etapas, né? Se desconectar emocionalmente, criar uma nova identidade, sustentar essa nova identidade com um novo padrão de vida. Então, com isso, você vai deixar de viver reagindo ao passado, assumir o controle das suas emoções, começar a agir de forma coerente com a mulher que você deseja ser. E as pessoas começam a notar esse novo magnetismo. É engraçado que as pessoas começam a falar assim: nossa, mas você tá diferente. Se falar isso, ache ótimo. Que bom. Né? O foco é ser diferente mesmo, né? Não quer ser igual eu era, não. E a mulher segura deixa de ser um objetivo e passa a ser quem você é. Quando você coloca as suas metas na sua rotina e você cumpre, é impossível você não ser segura. Porque você vai ver você cumprindo aquilo que você se propôs a fazer. Isso é uma das coisas que mais desperta a autoconfiança, tá? Na parte comportamental. Na parte emocional é você viver a desconexão com a insegurança, né? Das situações que te tornaram inseguras na infância, ali na pré-adolescência. Mas depois, para você se manter segura, para você sustentar a sua segurança, é você, de fato, despertar isso em você e cumprir
tudo aquilo que você se propõe a fazer na sua rotina, tá? Porque a rotina cura. Muito bem. Então, imagina como seria a sua vida, né? Se a insegurança deixasse de comandar suas escolhas. Imagina você hoje aqui buscando aprovação o tempo todo, vivendo, se comparando e se diminuindo, com medo de se posicionar, aceitando menos do que merece, desistindo de você mesma com facilidade. Você vive a jornada e você assume o controle da sua vida. E aí você vai começar a confiar nas suas próprias decisões, se posicionar com segurança, construir relações saudáveis e verdadeiras, cumprir o que você promete a si mesma, transmitir leveza, confiança e magnetismo. Pensa que benção! A insegurança deixar de comandar suas escolhas? Gente, a insegurança, ela é a principal causadora dos maiores problemas da sua vida. Se você for olhar o problema, na hora que você vai pensando, você vê que no fundo é porque você não se ama, é porque você não se admira, é porque você não se respeita, é porque você se coloca para trás. Quando você vai ver no fundo, é porque você não tá na sua vida. É porque você tem medo de perder e você age impulsivamente. A base ali da maior parte dos problemas vem da falta de você na sua própria vida. Você só reagindo ao que você aprendeu. Só reagindo, só reagindo. Não para pensar. Não para entender. Não para reprogramar. E aí é por isso que você não muda. Então, mulher, eu tenho um convite para fazer para você. Vocês que mandaram aqui no chat, né, várias vezes sobre o Código da Mulher Segura. E falaram que querem, né, viver essa jornada, eu quero apresentar para vocês esse ecossistema, tá? Que é um ecossistema completo para ajudar você a se tornar emocionalmente forte. Então, não é um curso, tá? Não é curso online, é um processo terapêutico que tem a mentoria. Na mentoria, é uma mentoria em grupo, tá? Então a gente tem encontros ao vivo comigo, que é um espaço, né, para a gente poder conversar, igual essa troca que a gente tem aqui, só que eu deixo mais o microfone aberto para vocês falarem também. E aí eu acabo conhecendo vocês e ajudando diretamente na história de vocês. Então não tem hora para acabar. Nessa mentoria Mulher Segura, eu vou trazer um conteúdo e depois no final eu fico conversando com todas que quiserem falar até finalizar. Porque eu entendo que esse momento, essa troca é muito importante. E é uma coisa que eu não terceirizo. É uma mentoria comigo, tá? Online no Zoom, como a gente está fazendo aqui. É muito valioso isso. E tem outros encontros que eu também faço com temas específicos ao longo do mês. Então, um encontro de mentoria bem profundo para a gente trabalhar, né, questões mais internas, intensas. E depois, durante o mês, tem algumas aulas bônus que eu vou dando também com temas específicos, igual eu já tive de organização da rotina, ensinando vocês a mexer no Google Agenda, ensinando a usar as robozinhas, para você de fato ter ali um apoio, um suporte para criar a sua rotina, né? E você recebe o método Código da Mulher Segura, que é um processo dividido em 3 etapas, e aí tem as aulas práticas e objetivos, com os exercícios terapêuticos e as ferramentas. Então, a Kátia que entrou falou aí, né, que tá amando a auto-hipnose, tá amando é, escutar, né, ela diariamente. Então, tem várias ferramentas ali para vocês, tá? E tem a novidade, né, desses últimos tempos, que é a nossa robozinha, Robô Nova Vida, que é a sua mentora virtual. Então, às vezes, surge uma dúvida no meio da sua vida aí, no meio do dia a dia, e você fica assim, ai meu Deus, não tem sessão aqui com a Lohane hoje, não tem como conversar, então, o que que eu faço? Tem a robô para você conversar 24 horas por dia, tá? Eu ensino vocês a pegar ela lá na plataforma, vocês vão instalar no celular de vocês, e aí é muito fácil. Você manda ali o seu questionamento e ela te ajuda ali a se comunicar melhor, a resolver pontualmente o problema. Claro que é uma robô, né, gente? Então a gente não pode confiar 100%, mas ela dá um norte assim muito bom para resolução de problemas, para organização de rotina. Então, é uma agente ali, uma assistente te acompanhando, muito positiva, tá? Você tem também o acompanhamento pelo WhatsApp. Então,
É com a minha equipe de terapeutas. Então, assim, não são secretárias que vão falar só sobre a plataforma, sobre cadastro, não. Apoio terapêutico. Então, você passou por uma situação na sua vida que você não está conseguindo resolver, ou algum exercício da plataforma que você não conseguiu ali interpretar direito, você pode mandar áudio que até 24 horas a gente responde, tá? Com a equipe de terapeutas. Então, você tem ali a robô 24 horas por dia para te ajudar. E é um problema mais intenso, assim, que você não conseguiu resolver, tem o acompanhamento no WhatsApp com a minha equipe de terapeutas. Lohane, eu queria ir diretamente com você. Tem o encontro de mentoria, onde você vai poder conversar diretamente comigo. Ou seja, você durante essa jornada vai estar 100% acompanhada, direcionada, para que você consiga alcançar os seus objetivos, que também serão meus objetivos. São os meus objetivos para a sua vida também, porque eu quero muito que você seja um case de sucesso. Igual no meu Instagram tem vários depoimentos. Eu fico muito feliz e espero que o seu depoimento esteja lá, tá? Daqui 6 meses. E você vai ter também os exercícios de aplicação, checklists, guias práticos, protocolos, planejamentos, enfim, tudo desenvolvido para ajudar você a colocar o seu conhecimento, né, em prática. E ainda tem vários módulos de expansão que são conteúdos extras. Então, nessa plataforma você tem ali conteúdo sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre saúde, enfim. O meu objetivo é te conduzir num processo onde você, de fato, assuma o controle da sua vida. E com isso, eu coloquei as melhores ferramentas ali de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para que você mude de verdade, tá? E você não vai estar sozinha. Durante todo o processo, você vai estar comigo, com a minha equipe, te apoiando, te guiando, para que você consiga alcançar os seus objetivos, tá, gente? Então, aqui, só para vocês conhecerem mais a plataforma, tá? Tem aqui a nossa robozinha Nova Vida, a ativação diária, que são exercícios para você fazer todos os dias. E aí tem as aulas aqui do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Todas as aulas, gente, são feitas com base em exercícios. Então, você vai fazer com o seu caderno de exercícios. Não são exercícios para casa, porque senão eu sei que você não vai fazer, né? Então, eu faço com você junto na aula para não ter desculpa. E você vai fazer todo dia só a ativação diária, que seria com os áudios de auto-hipnose e alguns exercícios extras que eu coloco ali, se você quiser. Então, 5 minutinhos por dia para você fazer a ativação diária. E uma vez na semana você dedicar um tempo para assistir uma aula. Esse é o compromisso, tá? Ah, Lohane, eu não tenho tempo. Uma horinha na semana você já faz os seus exercícios, tá? E aqui, gente, é o novo módulo, né, que é o Desconexão Emocional, que é onde eu te ensino a fazer a hipnose. Então, tem um e-book ali também te ensinando como que você vai fazer e você vai viver esse processo com você. Toda memória que você lembrar durante a jornada, roda o protocolo aqui da Desconexão Emocional para você ir se libertando de todas essas crenças, tá? Com relação, né, ao seu passado. E aqui tem os bônus, né? Postura magnética, o reset mental, a farmacinha, a biblioteca de aulas. Gente, são muitos conteúdos, tá? Estamos batendo aí em 100 aulas já disponíveis para vocês. E ainda tem um módulo aqui das Masterclass que eu vou adicionar para vocês também a gravação. Agora eu tô gravando para vocês terem acesso. Então, assim, é conteúdo demais, mas você tem um ano de acesso. Então, eu fiz a jornada em 6 meses, para depois você repetir e fazer ela toda de novo em 6 meses. Então, você tem um ano para viver essa jornada aqui no método, e eu deixo você continuar participando também das aulas, tá? Das aulas de mentoria em grupo. Combinado? Então, gente, as aulas são assim comigo, tá? Então, são aulas pequenas, fáceis de você entender, que você vai fazer junto ali comigo os exercícios e muito dinâmico. Então, são exercícios que vai de fato te fazer pensar na sua vida de uma forma como você nunca tinha pensado antes. E eu já vou te ensinando ali os seus novos comportamentos. Então, qual que será a nova forma de comunicar de acordo com aquilo que você realmente quer, para transparecer essa segurança, para transparecer esse amor próprio, né? E aí você vai ter tudo isso aqui nessas aulas, tá? Então, só para frisar, nós já temos aqui duas robôs, mas vai ter mais uma agora, que é a de comunicação. Mas você vai ter essa mentora virtual, que é onde você pode perguntar e ela vai te orientar, vai te motivar, vai te apoiar.
E tem também a Clara, que é a nossa organizadora de rotina. Então, ela cria, gente, um planner para você semanal. Você vai falar ali quais são as suas tarefas do seu dia e ela vai criar bonitinho a arte do seu plano e com as horas, tudo certinho. Ah, não, gente. Só não evolui quem não quer. Que aqui eu pensei em tudo, em tudo. E todas as ferramentas autorais, tá? Eu que desenvolvi. Então você vai ter aí o suporte, né, para a sua jornada, para que você consiga de fato evoluir em todos os aspectos. Até aqui, gente, teve alguma dúvida? Manda aqui no chat, se alguém tá com alguma dúvida. Quem aqui já tem certeza, tem muitos aqui que já estão, né, no código, mas quem aqui já tem certeza que precisa dele para a sua vida? Manda aqui para mim, para eu ver. E tem garantia, Lohane? Sim. Então, o curso ele já está todo liberado. Isso é um risco que eu corro, né? Porque você pode entrar ali e simplesmente olhar tudo e depois cancelar. Mas você não vai querer cancelar, porque você vai querer viver a jornada completa. Na hora que você vê a profundidade das aulas, a profundidade dos exercícios, vai ser impossível você não ficar. Eu nunca tive reembolso, mas eu te dou essa garantia, né? Que se você quiser pedir o reembolso, é fácil, tá? Porque, como eu disse, eu não trabalho com quem não quer. Se você não quer evoluir, não fica, porque senão vai me dar trabalho. Então, o reembolso é feito imediatamente, tá, gente? Então é bem tranquilo. Você pode comprar, olha tudo lá na plataforma. Se você quiser, você pode pedir o reembolso. Combinado? Então, gente, agora é hora de falar, né, sobre o investimento. Aqui tem os depoimentos, mas ficou no outro slide. Então, hoje, se você quiser adquirir o Código da Mulher Segura, eu estou dividindo para você de 12 vezes de 299. Você vai ter a mentoria em grupo, o método completo, a robô, o acompanhamento por WhatsApp, os materiais de apoio, 7 dias de garantia, acesso ilimitado e atualizações do programa, tá? Então, esse aqui é o valor normal, tá? Do método. Mas hoje eu falei com vocês que eu ia fazer uma condição especial para quem estivesse aqui na live, para você adquirir o método Código da Mulher Segura. Então, eu vou trazer aqui para vocês essa condição especial. Então, só hoje, tá? Se você quiser adquirir a mentoria em grupo, o método Mulher Segura, a robô, Nova Vida e as duas outras robozinhas também, acompanhamento pelo WhatsApp, material de apoio, gente, menos de R$ 100 por mês. Menos de R$ 100 por mês para investir em você. Se você não tem R$ 100 para investir em você, no seu desenvolvimento, você realmente tem que repensar como que tá a sua vida. Porque isso daqui vai te levar para um outro nível. Se você se cura, você muda as suas relações, você muda o seu financeiro. Tem muitas clientes, gente, que falam, Lohane, no primeiro mês eu já ganhei a mais porque eu me posicionei diferente. Eu já paguei a mentoria com meu novo posicionamento, agora é só lucro. Então, você é a prioridade na sua vida. Se a sua tia te pedir R$ 100, você vai lá e dá. Mas aí, se for para você investir em você, aí não dá. Então, esse investimento, gente, não é em mim, tá? Vocês não estão investindo em mim. Vocês não estão investindo no código. Vocês estão investindo em vocês. O investimento em vocês é o investimento que dá mais retorno, mais lucro. Afinal, se você está bem com você mesmo, a sua vida, ela é completamente transformada. Faz sentido, gente? E eu quero aqui deixar essa mensagem que você não nasceu insegura. Você apenas aprendeu a viver assim. E tudo que foi aprendido pode ser transformado. E é exatamente isso que eu quero trazer no método para vocês. Você vai ter o acesso imediato, você vai comprar hoje e você já vai ter o acesso imediato. Você vai ter o método completo, organizado, passo a passo. Você vai ter suporte durante toda a jornada e é garantia de 7 dias. Então, eu quero saber aqui de vocês, quem aqui tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar?
A Vanusa falando, super recomendo, está sendo um divisor de águas na minha vida. Que bênção, gente. Fico muito feliz mesmo. E a Vanusa falou: nesse mês eu vou fazer o intensivão na plataforma. É isso aí. Então a Vanusa ainda adquiriu o prêmio, né? Que tem ali os encontros individuais comigo, mais a plataforma. Então, é um investimento? É, mas é um investimento que dá retorno. Porque como que você vai quantificar o valor que você tem se você tem mais saúde, se você se posiciona de uma forma diferente, se você aprende a resolver os seus relacionamentos, se você aprende uma nova forma de se comunicar com o mundo? Gente, não tem preço, né? Não tem preço. Então, eu vou deixar aqui no chat o link e eu quero escutar de vocês, tá? Se vocês têm dúvida. E pode ser dúvidas para falar, assim, sobre questões mesmo emocionais, psicológicas e tudo mais. Mas vou deixar aqui o link de venda, porque se você já decidiu e falou assim, não, realmente eu decidi, é isso que eu quero. Eu quero realmente evoluir, chegou minha hora. Então, aí você já pode clicar nesse link que eu vou deixar aqui para vocês adquirirem com o desconto, tá? Aí eu tô tentando achar aqui o link com desconto, tá aqui, porque é o link diferente. Então, vou mandar aqui no chat agora. Quem já decidiu e falou assim, não, realmente é isso mesmo, já pode pegar e já pode adquirir. Mas me conta aqui, gente, essa aula de hoje fez sentido para vocês? Vocês entenderam de onde vêm os seus padrões emocionais? Vocês entenderam que existe aí uma relação com o seu passado e que às vezes você não conseguiu mudar, não foi por falta de força de vontade, não foi por falta de capacidade, e sim porque a sua mente ainda está programada com esses padrões negativos? Vocês conseguiram entender isso? Que eu quero que vocês saiam daqui com isso muito claro. Então me manda aí no chat se realmente fez sentido para vocês. Ó, esse aqui é o link, ó. Tá aí, gente, o link, tá? Para vocês. Quem percebeu assim, é o que eu preciso, é isso mesmo, entra aqui. Só acesse. Depois vocês me contam. Depois vocês me contam. A grandeza que tem ali nesse método, tá? E agora, gente, eu quero liberar para as dúvidas, né? Então, tem alguém aqui que quer perguntar alguma coisa, que quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade para a gente conversar. E quem entendeu tudo que eu falei aqui, manda aqui. Entendi. Fez sentido? Fez sentido? Foi bom? Me manda aqui para eu ver. Me manda aqui no chat, porque eu falo, eu só saio daqui quando não tiver nenhuma dúvida, quando tudo estiver esclarecido e todo mundo tiver, assim, com muita clareza, né, sobre tudo. Deu para entender todo o processo? E aí, gente, eu deixei o link aqui, tá? No chat. Por quê? Para vocês mandarem, né? Então, vocês podem clicar nesse link para vocês verem mais sobre o método, o código. E eu espero vocês na nossa comunidade. Então, a gente tem uma comunidade onde ele tem várias mulheres vivendo vários processos e a gente se ajuda. E tem alguns encontros que eu faço também online, que tem mais a possibilidade de conversar, porque acaba que cria mais vínculo, né? Então a gente consegue conversar mais também. Fora todo o apoio, né, que eu dou e minha equipe dá também para vocês. Então, vocês podem ter certeza que esse investimento em vocês vai ter retorno, vai dar retorno, né? Então, gente, se não tiver nenhuma dúvida, né, eu vou deixar o link aqui. E aí quando eu encerrar a reunião, você já pode já clicar no link, tá? E já pode adquirir o método. Então, última chamada para dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Gente, eu gostei muito, viu, que vocês participaram.
Tô vendo aqui algumas pessoas já agradecendo, gratidão, obrigada pela aula. Fico muito feliz, viu, gente? Então, creio que não tem mais nenhuma dúvida. Então, agora a gente estende essa conversa para o WhatsApp. Então, a minha equipe vai entrar em contato com vocês também para conversar um pouco, entender a necessidade de vocês. E, se vocês quiserem fazer parte da família Mulher Segura, vocês serão muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindas. E eu vou amar conduzir vocês nessa jornada. Muito obrigada, gente, pelos elogios. Estou vendo aqui aulas muito boas, obrigada. E essas aulas, gente, de aquecimento é só o aquecimento, viu? Porque a aula da plataforma é mais profunda ainda. Aí sim que vocês vão ver que aula boa. Porque esse conteúdo ele realmente transforma vidas, transforma vidas. Então, muito obrigada, gente, pelo carinho. Vou encerrar aqui então e vou deixar o link aqui para vocês, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação primeiro.